Fiquei curiosa até entender esse outro ponto aí da sua visão, mas trazendo então agora, né, para um outro tema importante, não deixa de ser também Estados Unidos, eu queria trazer aqui em relação a essa MP anunciada ontem, inclusive no dia 1º de maio aqui pelo presidente Lula, e trazendo aí, né, a taxação em relação a investimentos no estrangeiro, no exterior, trazendo uma grande preocupação, principalmente ainda alguns pontos, a gente até mais tarde vai falar com alguns, com advogado mais especialista, tentando entender exatamente, né, a questão aí da MP em si, esse poder que já, antes de ir para a Câmara, ela já tem essa função de já começa a valer, tem 120 dias para uma discussão, mas queria entender um pouco mais da sua visão, o quanto isso pode atrapalhar, inclusive, os investidores que têm intenção também de dolarizar ou aqueles que já estão dolarizados e que estão agora, foram pegos aí de surpresa diante desta mudança na tributação dos seus investimentos no exterior. Imagino que você deve ter ouvido aí muitas perguntas em relação a esse tema, né? Com certeza. E mais uma vez, mais uma amostra que esse governo está totalmente perdido quanto sua filosofia política econômica, tá? A única coisa que o Lula vai fazer com esse MP, se for aprovado, eu espero que não for aprovado, é que vai ter uma saída dos brasileiros que mais produzem, dos brasileiros que mais contribuem para a economia. Por mais que você tenta fechar uma economia, mais incentivos você cria para os que produzem mais para sair da sua economia. A gente já tem visto isso. Por que a indústria de tecnologia nos Estados Unidos é tão robusta? Porque, por exemplo, quando você passa, eu morei em São Francisco trabalhando pelo Banco Morgan Stanley 2 anos, e o que assisti pessoalmente, o que eu vi pessoalmente, é que a indústria de tecnologia, estamos falando sobre os anos lá atrás, em 2000, 2001, então quase na nascência, na infância da indústria tecnologia como existe hoje em dia, a gente viu muitos imigrantes inteligentes, de indianos, de pessoas da Coreia, de japoneses, que saíram das suas economias sentindo uma pressão, uma aperta econômica lá, para ir para os Estados Unidos e explorar sua capacidade intelectual, profissional, numa economia quase totalmente aberta. Enquanto isso, no Brasil, o Lula, apesar de ter chateado sua própria esposa com a tributação da Shein, o Brasil continua tentando fechar sua economia. Então, o Lula, pelo menos, ele entende, pelo menos ele sabe que juro alto cria danos, cria estragos, cria problemas na economia. Ele falou sobre isso ontem. Porém, ele não entende o que cria a necessidade de juro alto, tá? Então, não entende que os gastos criam os gastos extremos que tem no Brasil criam essa necessidade, que a incerteza que ele mesmo está criando. E, assim, essa tributação nos Estados Unidos de ativos financeiros fora do Brasil pelos residentes, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que eu tenho dupla cidadania, eu sou americano, mas também eu tenho cidadania brasileira, mas imagina, muitos dos nossos amigos americanos que são expatriados, trabalhando 2, 3 anos no Brasil, que têm aplicações financeiras, que são residentes no Brasil, que têm obrigação a pagar impostos no Brasil. Imagina a incerteza que eles têm. Imagina as incertezas que empresas estrangeiras hoje em dia têm com essa nova medida
Então, mais uma vez, estamos, infelizmente, não vivendo um Lula 1 ou Lula 2, mas ele dilmou mais uma vez, ok? E estamos, eu acho que não estamos num Lula 3, estamos num Dilma 3, um governo totalmente perdido quanto à economia, quanto à gestão da economia. E, infelizmente, isso só cria incerteza, vai criar uma saída de capital, vai criar uma saída dos brasileiros que mais contribuem à economia brasileira. Então, eu espero que o Congresso não aprove e que, sim, podemos tentar normalizar, regularizar a economia brasileira, porque tem exemplos, assim, toda vez que estamos nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não é perfeito, não é, longe disso, porém funciona sim, e precisamos de um Brasil que funcione.